Olá, pessoal! O nosso tema de hoje é: por que você participa de processos seletivos, mas não avança? Vamos iniciar mais uma live do nosso projeto Bússola de Carreira. Curte essa live, compartilha com aquele amigo que você sabe que está buscando recolocação, você vai ajudar muito ele. E se você estiver ao vivo comigo, deixa a sua pergunta aqui referente ao tema para a gente interagir. Então, o primeiro erro que eu quero falar com vocês é: você está se candidatando para as vagas certas? E por que que eu quero fazer essa pergunta? Porque eu vi muitas postagens aqui no LinkedIn, as pessoas publicando a quantidade de candidaturas, como se o processo de recolocação se baseasse nisso. Eu me candidatei para X vagas e não tive retorno, eu fiz tantas candidaturas e não tive retorno. E eu vou passar para vocês uma orientação que eu faço na minha mentoria individual, que eu falo para os profissionais que eu atendo. É melhor que você se candidate para menos vagas do que para muitas vagas. E por que que eu falo isso? Quando você vai se candidatar, existe uma coisa que você precisa fazer essencialmente, sem negociar e que muitas pessoas não fazem: se atentar à descrição das atividades. Quando o recrutador ele anuncia uma vaga, ele tem lá o escopo do cargo dele e ele vai procurar alguém que atenda o máximo de atividades e requisitos daquela vaga. O que acontece normalmente? Os profissionais veem o cargo, se candidatam sem analisar essa questão da descrição. Então você começa a se candidatar para vários cargos que você vê que é parecido com o seu, bate o olho aí e vai fazendo candidaturas. Então faz um monte, aí não sabe por que não avançou, por que não foi chamado, justamente porque você não fez essa questão de modelagem e de análise da descrição das atividades. Então, toda vez que você for se candidatar para alguma vaga, você precisa olhar a descrição desse cargo, olhar para a sua experiência. Tudo que o cargo anunciou, eu sei? Sei, então tá ok. Tudo que o cargo anunciou e eu sei está no meu currículo, está no meu LinkedIn, porque aqui muitas pessoas cometem esse erro de ter a experiência, mas não mencionou. Porque muitas vezes você faz muitas coisas na empresa e às vezes não lembra. Então, se você tem experiência naquilo que a vaga está pedindo e você não mencionou, você não avança porque não gera aderência, por isso que tem que mencionar. Então, o que, que você precisa analisar toda vez que for se candidatar? O quanto de aderência você tem com essa vaga, que é o que realmente vai determinar se você avança ou não. Então, vamos aqui para o segundo erro. Você sabe comunicar o seu valor? Vejo muitos profissionais com experiência, com resultados, mas na hora de comunicar, trava. Isso acontece muito na entrevista, que é aquela perguntinha básica que o recrutador faz, que a maioria dos profissionais tem muita dificuldade de responder, que é: me fale sobre a sua trajetória, me conta um pouquinho da sua experiência. Então, essa pergunta é a que mais trava, porque o profissional, ele construiu uma trajetória, uma jornada de trabalho, de experiência, de resultados, mas ele nunca parou para construir um currículo legal sobre isso, porque antigamente, gente, a verdade é que não tinha tanta necessidade igual hoje. Hoje, essa questão de construção de currículo, posicionamento no LinkedIn é muito mais forte do que antigamente. Antes, os currículos não tinham tanto padrão e era uma dinâmica diferente, não era exigido tantas coisas igual agora. Então, esse profissional ele fez muitas atividades, não construiu um currículo legal e muito menos mensurou resultados. Mencionar resultados hoje é um baita diferencial que você precisa fazer no seu currículo. O problema é que você já não lembra mais, porque em nenhum momento para você foi interessante anotar, porque o mercado não pedia isso, mas agora o mercado pede. Então é muito difícil quando você vai para uma entrevista e o recrutador pergunta: quais foram os seus cases de sucesso? Ou me conta um pouquinho dos resultados que você já deu para a empresa. Você vai travar se você não estiver preparado para isso. Vamos falar agora do nosso último erro, e esse daqui, com certeza, muitos, mas muitos profissionais não dão atenção. O seu comportamento está te ajudando ou te atrapalhando? O currículo é bom, eu tenho bastante experiência, então para mim vai ser tranquilo. Aí volto lá, chega na hora da entrevista, não consegue responder, não consegue comunicar valor, não consegue falar dos seus pontos fortes, pontos de melhoria, não consegue trazer situações que lidou como pressão, não consegue falar de resultados. Aí isso dá muito problema, porque isso reflete o comportamento.
Então, eu vou compartilhar com vocês como cada comportamento vai se posicionar na entrevista. Você é um profissional que tem uma tendência ao fator dominância, tá? Que é um profissional que ele é mais seguro, ele é objetivo, ele é prático. Então, dependendo da situação ali, ele pode parecer um pouco impaciente, né? E também não muito aberto para ouvir. E se ele não tiver cuidado na comunicação dele, ele pode ter uma tendência a mostrar um pouco de arrogância. Por quê? O dominante, normalmente, é aquela pessoa muito ativa, que ela gosta de desafios, gosta de resolver problemas, ela tem uma autoconfiança muito boa, é um dos fatores que tem autoconfiança. Então, ele pode chegar na entrevista e se comportar de uma maneira não muito legal, justamente por ele saber que ele tem experiência. Então, aquela pessoa que sabe que ela sabe fazer, aí chega na entrevista e não dá muito crédito, não vai com humildade e tal. Então, o recrutador e o gestor, ele já percebe essa comunicação, porque é automático da pessoa, é muito natural acontecer. Então, ele pode comunicar valores de uma forma que não colabore com ele. Não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e não traz um olhar de equipe, e é sempre eu. Então, assim, é muito complicada essa comunicação. É lógico que, como é natural do fator dominante, se ele não tem consciência, ele não vai conseguir ajustar. Ele nem sabe que ele se comunica assim. As pessoas podem falar, mas ele leva meio que o pessoal, não, o pessoal não gosta de mim e tal. Mas não é. Quando você conhece como você fica mais fácil para você ajustar lá no momento da entrevista. Então, o fator dominante tem que colocar um pouco do pé no freio, porque ele também não pode ser muito objetivo e prático, porque vai parecer rude, tem essa questão. Ah, o que você fez? Ah, isso aí que está no meu currículo. Como estava no meu currículo? Como que você já viu no meu perfil do LinkedIn? É isso que eu faço. Nunca faça isso na entrevista, tá? E eu falo porque acontece nas minhas preparações, então não faça isso. Um profissional que tem tendência à influência, que é um profissional mais comunicativo, que ele gosta de gerar conexão, então você vai ter muita tendência a falar demais. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu semana passada, eu até compartilhei no meu Instagram. Eu fui fazer uma prévia com um profissional, ele precisava contar ali para mim um pouquinho da trajetória dele para a gente fazer uma estruturação de currículo. Fiz uma pergunta para ele: qual que é o seu objetivo de carreira? Qual cargo você está buscando? Porque a gente precisa construir o currículo nesse foco, né? Então, deixa eu te contar. E começou a contar, ele ficou uns 15 minutos falando, porque eu marquei, já percebi, falei assim, não, ele é um influente, ele quer falar. Eu deixei ele falar, eu marquei 15 minutos para me responder uma pergunta. Não pode acontecer isso na entrevista. Por isso que você precisa ter a preparação. Então, quando você vai começar a falar muito, chega uma hora que o recrutador já vai estar assim, já. Tipo, meu Deus, quanta coisa, que hora que ele vai acabar? Então, você acaba perdendo o foco. E naquela pergunta, me fale sobre a sua trajetória, ela é pontual. Quando o recrutador quiser saber mais, ele vai te perguntar. Já pessoas com perfil de tendência à estabilidade são pessoas calmas, colaborativas, são aquelas pessoas bem tranquilas ali, que são bastante pacientes e têm empatia, mas esse perfil ele tem muita dificuldade de se posicionar e de falar das próprias conquistas. Ele acredita que só do recrutador ver o currículo dele já sabe o que ele conquistou. Na verdade, o currículo ele vai trazer ali algumas coisas, mas você precisa falar com mais detalhes. Então, ele vai ter muita dificuldade de contar as suas conquistas justamente para não parecer arrogante, que é o oposto lá do dominante, que fala, que faz e acontece, já a estabilidade vai para o lado oposto. Não quer falar tanto com medo de parecer muito arrogante. Então, também não pode. Tem tendência à conformidade, também mais introvertida, mas ela é mais focada no perfeccionismo. Então, ela vai se preparar, olhar todos os detalhes, o que pode acabar acontecendo no momento da entrevista. Ficar buscando ali a resposta perfeita e se perder naquilo que tem que falar, entendeu? Então, quando você conhece a sua tendência comportamental, você vai se preparar melhor para esse momento da entrevista, inclusive responder com assertividade sobre pontos fortes e pontos fracos, que é o que mais a galera erra aqui, porque vai falar, eu trabalho bem em equipe, na verdade nem trabalha. Eu sou perfeccionista, e na verdade nem é. Quando você conhece o seu perfil comportamental, essas respostas ficam muito tranquilas para você responder no momento da entrevista e avançar. A gente se vê na próxima live, na terça-feira, às 12h30, ou senão você me vê lá no YouTube. Tchau, tchau, pessoal!